Pronto, professor. Vamos gravar novamente, então, tá? 17 de agosto, gênero carta, carta de informação. Já colocaram? Sim. Tá. Então, lá, estrutura. Primeiro, coloquem lá. O primeiro. O e aquele sinalzinho lá. Primeiro. Cabeçalho, com LH. Lá a gente falava cabeçário com RO. Tá errado, né? Cabeçário. Cabeçalho. É que quando a gente fala rápido, assim, cabeçalho, a impressão que dá é que a gente está falando cabeçário, né? E é LH, na verdade. O cabeçalho. O que é o cabeçalho? Exemplo. Cabeçalho. Ponto. Exemplo, 2 pontos. Isso. Vamos lá, então. Cada um vai escrever o nome da sua cidade aí. Quem está em Campo Grande, escreve lá Campo Grande. Quem está em Manaus, escreve Manaus. Depois do nome da cidade, põe a vírgula. O dia, que dia que é hoje? 17. 17 de agosto de 2022. Pronto. Isso. Esse é o exemplo de cabeçalho, gente. Então... Eu faço todo dia na escola. É isso, é aquele que os professores colocam lá na lousa para vocês todos os dias, né? Sim. Então, esse é o cabeçalho. Precisa ter esse cabeçalho em todo o gênero carta. Por quê, gente? Porque é um dos itens que tem, né? Por exemplo, quando você vai escrever alguma carta para alguém, a pessoa tem que saber de onde que está vindo aquela carta, certo? Qual foi o dia que ela foi escrita? Qual foi o ano que ela foi escrita? Então, são informações, assim, super importantes que o teu destinatário, isso é, a pessoa para quem você está mandando a sua carta, ela vai precisar saber, para saber que dia que você escreveu. Imagina que você recebe uma carta que não tem a data, nem um mês. Não, um mês a gente vai entender, assim, que foi um mês próximo, que pode ter vindo no mesmo mês, ter chegado no mesmo mês, mas você não vai saber ao certo que dia foi que ela escreveu aquilo. Ainda mais se for, por exemplo, numa carta de reclamação. Lembra que a gente deu uns exemplos de carta de reclamação? Depois a gente vai ver também. Por exemplo, uma carta de reclamação que você vai reclamar gerente da loja sobre a televisão que você comprou, né? Ela estragou. Sim. Ele pega na mão, ele não vai saber nem que dia que aquilo aconteceu, se você não colocar no texto, ele não vai saber nem que dia, mas quando será que isso aqui aconteceu? Pode ter demorado para chegar para mim, né? Ou não. Então, assim, é um elemento que assim, fundamental para que tenha, tá? Então, esse é o primeiro elemento, tá? Segundo, vamos colocar o número 2. A bolinha e risquinho embaixo. Segundo, é o destinatário. Olha essa palavra, destinatário. O que ela significa? Para quem é destinada a carta. Exatamente. Para quem é destinada a carta. Ó, destino é aquilo que acontece, para quem está indo, né? O destinatário, para quem eu estou enviando essa carta. No caso da carta de informação, ela vai ser geralmente para alguém que vai ser próximo de nós, para quem a gente conhece, para uma pessoa conhecida, porque você vai informar sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre um fato, sobre coisas que estão acontecendo com você, ou sobre você mesmo. Então, você vai informar para alguém, né, que é próximo de você.
Então, esse destinatário sempre vai ser um nome, né, de alguém que você, para quem você quer mandar, dependendo para quem seja, né, um primo, um tio, uma tia, o amigo, a amiga, né? Enfim, seja lá quem for. Então, a gente sempre vai colocar na carta de informação, esse destinatário, ele pode ter um pronome, assim, que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais próximo de nós. Por exemplo, se você fosse mandar uma carta, imagina alguém da sua família que não mora perto de você, mora longe de você, mas é alguém que você gosta muito. Imagina para quem seria? Todo mundo imaginou? Sim. Sim. Tá. Agora, como que você ia escrever o nome? Antes desse nome, você ia colocar que pronome? De Oi, Cauã. Que pronome de tratamento que você iria colocar para essa pessoa? Querida. Querida. Isso. É um pronome de tratamento? Sim, é um pronome de tratamento, né? Que é alguém, esse querida, na verdade, esse adjetivo, nesse caso, ele vai virar um pronome de tratamento. Por quê? Porque é destinado para alguém quem a gente gosta, né? Então, por exemplo, se eu fosse escrever para minha prima, eu tenho uma prima que mora em Curitiba, que agora a gente perdeu assim um pouco de contato, mas a gente escrevia cartas desde que eu era assim muito menina, tinha a idade de vocês. A gente se escrevia por carta. E naquela época a gente escrevia por carta mesmo. Colocava a carta no correio, né? Era muito legal. Demorava um tempo, a carta chegava. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes alguém da escola, uma colega da escola, ia viajar para uma praia diferente. Aí lá na praia, nas férias dela, ela mandava as cartas para a gente, mandava cartas para as amigas, que vinha junto com o cartão postal da onde ela estava. Era bem legal, assim, e contando como é que estavam sendo as férias. Para minha prima, por exemplo, a gente contava que estava com saudades, o que tinha acontecido, como que estava na escola, como que estava a família, né? As coisas que a gente estava pensando em querer fazer, contando os nossos planos, as nossas ideias, o que que a gente tinha feito, e principalmente depois perguntando para o destinatário, para a pessoa, né? Eu perguntava quando que ia vir para cá, né? Eu não morava aqui, eu morava no Paraná. E ela também mora lá. Então, assim, quando que viria me visitar, né? O que que contava de novidade? Então, assim, é alguém que é bastante próximo de nós, né? Então, nós vamos sempre colocar um pronome de tratamento, que é um pronome que reflete a proximidade que você tem com esse destinatário, tá? Por exemplo, o caro, a gente usa assim, cara, caro José, por exemplo, né? O caro, quando a gente chama alguém de caro ou de cara, né, a pessoa, ele é um pronome de tratamento respeitoso, né? Ou se não, o prezado, né? Prezado João, prezada Maria, vamos pensar assim. Também não é alguém com quem a gente preza, mas não é um pronome de tratamento que é afetuoso como o querida, né? E como o querido, por exemplo. Então, e essa carta de informação, nesse sentido aí que eu estou falando para vocês, ela traz essa proximidade, tá? Então, o destinatário é 2 pontos. Para quem a carta será escrita. Essa é a estrutura comum, tá, gente? Para todas as cartas. E aí, quando eu falei no caso da carta de informação, que é esse pronome de tratamento, que ele é mais próximo, aí é para aquela pessoa mais próxima, porque é a carta de informação. Mas dependendo do tipo da carta, esse pronome de tratamento vai mudar, como a gente estava falando aqui, tá? Bom, que mais? Agora sim eu vou ter o corpo da carta, o terceiro elemento. Coloque lá, terceiro elemento, corpo da carta. Entre parênteses,
texto. Certo? Então, vamos imaginar o corpo da carta como se fosse o corpo mesmo, o nosso corpo, ó. O que que tem no nosso corpo? Tem tudo, tem cabeça, tem mão, tem tronco, tem pernas, né? Tem braço, tem pés, é o corpo da pessoa, ou seja, é tudo que é o principal da pessoa, é o que está aqui, né? Tem osso. Tem osso também, né? Com certeza. Então, assim, o corpo da carta é o principal que tem nela, né? Aqui é que aqui vai estar o texto. O texto que você vai escrever é o que realmente é essa carta, tá? Então, esse texto, gente, é que vai diferenciar o tipo da carta que nós vamos mandar, tá? No caso da carta de informação, que tipo de informação que a gente mandaria para uma pessoa que é próxima a nós? Vamos ver, quem gostaria de falar aí? Imagina que vocês vão escrever uma carta para alguém que é próximo de vocês, né? Que tipo de informação atualmente, agora sim na vida de vocês, que vocês gostariam de compartilhar com essa pessoa? Ou que vocês gostariam de saber como é que anda essa pessoa? Imaginem. Como seria? Imaginaram? Sim? Olha, por exemplo, um exemplo de carta de informação, que não é essa carta mais aberta, específica, não, essa carta aberta que a gente vai falar de como está a nossa vida atualmente. Mas um exemplo de carta de informação. Vai ocorrer o aniversário, por exemplo. Eu, Giovana, estou mandando uma carta para minha prima Fernanda, que mora em Curitiba, tá? É uma carta de informação. Eu vou fazer para ela, por meio desta carta de informação, um convite, né, que informa a data do meu aniversário, que eu vou fazer uma festa, né, que essa festa vai ser em determinado dia, se vai ser no dia do meu aniversário mesmo ou não, como que ela vai ser, aonde que ela vai ser. E aí, como é uma carta de informação para uma pessoa muito próxima, eu vou contar para ela que eu estou muito entusiasmada, preparando essa festa, né? Estou cuidando de todos os detalhes, que eu estou assim super empolgada com o que eu estou vendo e principalmente que eu estou aguardando ansiosamente que os meus convidados venham e se divirtam muito comigo nesse momento, nesse dia que vai ser tão especial para mim, que será o meu aniversário. Entendeu? É uma carta de informação também e ela tem um direcionamento específico, né? É algo específico que está sendo contado, que está sendo um convite, como que eu estou preparando essa festa, para uma pessoa que é próxima a mim, no caso, que seria a minha prima. É um exemplo de carta de informação que tem uma temática específica, o meu aniversário. Entenderam? Então, quando vem a carta, quando cai essa carta, por exemplo, numa prova, ela geralmente vem com a situação específica. Ela vem exatamente com essa situação aí específica. No caso que eu falei, a preparação, o convite da festa de aniversário, tá? Então, assim, dependendo do tipo da carta, da temática, para que ela serve, por que eu estou escrevendo, é que vai ser a característica daquele tipo de carta. Então, a carta de informação é sempre para informar algo a alguém, né? Nesse caso, eu estou informando a respeito da minha festa de aniversário. Um outro exemplo de carta de informação, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver, o que mais que poderia ser? A carta de informação pode ser assim, uma viagem que você vai fazer, né?
uma viagem que você vai curtir de férias, que você está esperando, você quer contar para outra pessoa que você vai viajar para outro lugar, e aí pergunta para ela onde que você vai viajar, para onde que você vai nas suas férias. Eu vou para tal lugar, a minha família já se programou para passar as férias em determinado lugar, então eu estou super ansiosa, porque eu acredito que lá nesse lugar tem isso, tem aquilo, vai ter várias coisas para fazer. E você, aonde que você vai passar as suas férias? A gente sempre pergunta para o destinatário também o que que ele vai fazer, tá? Então, assim, tem uma infinidade de tipos de cartas. Eu acho que no ano passado, quando caiu a carta do Colégio Militar, foi na prova do Colégio Militar daqui, de Campo Grande, era um tipo de carta de solicitação. Só que essa carta de solicitação misturava com carta de argumentação, tinha que ter argumentos, e era para alguém muito próximo. Então, era como se fosse esse tipo de característica de carta de informação. O que que a menina tinha que fazer? A menina, o menino, o personagem, né? Você iria criar um personagem que você queria muito um animalzinho de estimação. Muito um animal de estimação. E aí, o seu personagem iria pedir, né, de presente esse animal de estimação para os pais. E teria que argumentar, né, muito bem esse pedido aí desse animalzinho de estimação. Então, veja, era uma situação específica. E aí, assim, ai, mas que tipo de carta que é essa, professora? Se você for ver, é uma carta informal, né? Porque você está escrevendo. O que é informal? É uma carta formal que eu estou escrevendo, por exemplo, para o prefeito. É diferente, eu estou escrevendo para os meus pais, né? Esse personagem, ele vai escrever para os pais. Então, é alguém próximo dele, é uma carta mais informal, não tem toda aquela formalidade, né? E ele tem essa característica de carta de informação, por quê? Porque ele vai informar também esse pedido, ele vai solicitar, além de solicitar, ele vai informar, ele vai dizer que ele tem vontade de ter esse animalzinho de estimação, que ele gostaria muito, né, de ter esse animalzinho, e o porquê, aí ele vai usar também uma argumentação, ele vai tentar convencer os pais de o porquê que seria importante que ele ou ela, né, no caso, tivesse esse animalzinho de estimação. Então, assim, se a gente não precisa se atentar, se preocupar tanto com o tipo da carta, mas sim com a situação que está sendo pedida aí nesse caso, né? Não tem erro. Você vai ter que argumentar direitinho, né? Fazer uma. E aí, assim, a gente viu o resultado de algumas redações de alguns alunos nossos que foram muito bons. Inclusive, ano passado a gente teve, né, um aluno que passou entre as 10 vagas, e a redação dele foi muito boa. E a gente teve outros 2 alunos também que a redação foi excelente, mas por questões lá da banca, lá, eles não tiraram uma nota tão alta e eles já tinham perdido ponto também nas outras 2 provas, não tinham tirado tanto, né? Então, assim, mas ficaram muito próximos ali de passar e a redação foi excelente. Então, assim, é mais fazer a redação conforme o que está pedindo. Se for realmente aquelas cartas que estão sendo solicitadas para que você reclame de alguma coisa, já está falando a palavra reclamar, né? De algo específico, algum problema que está acontecendo no seu condomínio, para quem mora em prédio, no caso, né? Ou algo que você está querendo reclamar que está acontecendo na sua rua, não sei, né? Para o prefeito e tal. Aí é realmente uma reclamação, mas isso daí depois a gente vai ver outro tipo de carta, tá? Por enquanto, a gente está vendo aqui a estrutura completa da carta, e aí depois a gente vai ver, e eu já estou falando para vocês como que são as características da carta de informação, que é essa carta comum, é a mais simples que tem, que a gente sempre escreve para alguém que é conhecido nosso, que é muito próximo de nós, né? Então, vai ter uma linguagem, assim, que é mais simples, né? Que a gente não vai precisar escrever uns termos, assim, muito mais elaborados, porque é uma carta para alguém muito próximo de nós, tá? Então, vamos lá. Primeiro, então, é o cabeçalho. O segundo, o destinatário. O terceiro é o corpo da carta, ou seja, o texto. É tudo aquilo que você vai escrever para o seu destinatário,
E é isso aqui que vai caracterizar o tipo de carta, tá? E aí, quarto elemento, coloquem aí. Ô, Júlia, você levantou a mão, querida? Tinha levantado a mão antes, porque eu queria perguntar se argumentar, por exemplo, ali na situação aí da redação do animalzinho de estimação. Argumentar era explicar o porquê queria o animal? Isso, exatamente. Essa argumentação era explicar o porquê que ela queria esse animal, ou ele ou ela, né, o personagem ali que estava sendo criado, e também é o convencer. Então, o argumentar é você convencer o outro de que a sua ideia está correta. É isso que ele precisa argumentar. Por exemplo, se você quer ir numa festa e seus pais não deixam você ir numa festa, aí você vai tentar saber o motivo. Por que que seus pais não deixam você ir a uma festa? Eles vão dizer porque eu não conheço a pessoa, porque não, né? Vão, enfim, tem vários motivos ali pelos quais eles não vão deixar. O que que você vai fazer? Você vai tentar convencer os pais com argumentos que realmente são convincentes, que são corretos, que são certos, né? Para que eles possam compreender e aí deixar você ir nessa festa. Entendeu? Então, assim, é esse convencer, é como que você vai convencer. Só que esse convencer, ele tem que ser muito bem correto, ele tem que estar muito bem argumentado, muito bem, assim, explicado, para que consiga convencer o outro, tá? Quem mais levantou a mão? Gustavo? É que eu tinha parado para pensar que convencer ou argumentar é tipo subornar para a pessoa para ela te deixar com aquilo. Não, não, não. O suborno já é uma coisa totalmente diferente. O subornar é uma coisa assim que não é correta. O subornar é como se a gente estivesse enganando, né? A gente está enganando alguém. Subornar é enganar. Já o convencer, você está explicando os seus motivos, né? Para que a pessoa compreenda aquilo que você está pedindo. E aí sim ela vai compreender e aí sim ela vai tomar a decisão se vai deixar ou não, né? Ela vai ver o seu lado. É igual a política agora. Vamos lá, né? Agora vai entrar o horário político, vamos pensar assim, né? O que que os candidatos, seja lá para qual cargo político que eles vão concorrer, o que que eles fazem, né? Para a sociedade? Eles vão apresentar para a sociedade o plano, né? O plano deles de governo. Esse plano vai estar cheio de coisas ali. E aí você já está acostumado a achar que político sempre não faz nada, só promete e não faz. Como que ele vai fazer para convencer a população de que ele vai realmente ele vai fazer algo, principalmente os pontos principais do governo dele? Ele vai usar argumentos, né? Olha, por exemplo, vou abaixar o preço do gás. Ah, mas está impossível abaixar o preço do gás. A população responde para ele assim, né? Aí ele vai explicar, não, mas há uma possibilidade de abaixar o preço do gás. Eu vou mexer com a refinaria de petróleo, com a Petrobras, com tudo mais. Então, toda essa explicação que ele está dando para as pessoas é um argumento, entendeu? Então, esse argumento, para convencer o outro, ele tem que ser convincente e correto, principalmente quando ele vai para uma redação. Quando vocês usarem argumentos em redação, eles têm que ser argumentos que convençam e argumentos fortes, argumentos corretos, nada de enganação. Enganação não é argumento, tá? Enganação é enganação. Suborno é enganação. Então, suborno não é argumento, suborno é coisa errada. Argumento é coisa certa, que você vai realmente defender a sua ideia de uma maneira muito forte, né? Então, muito, como é que a gente fala? Muito correta. E aí aquela pessoa realmente ela tem razão. Eu observei o lado dela, realmente ela tá certa, ela tem razão. Então eu vou dar o cachorrinho para ela. Entendeu? Isso que é o argumento, ok? Então vamos lá. O quarto elemento, tá? O quarto elemento é a despedida. Escrevam aí. O que é a despedida, gente?
quando tá terminando a carta e vai dar tipo aquele Quando você tchauzinho. termina da quando carta e tá- a pessoa coloca a sua escritura no final da carta. É que escritura não seria bem escritura. Seria aquele termo que, assim, antes da própria assinatura, de colocar o nome, vai ter a despedida. Quando é uma carta informal, uma carta de informação, informal, para quem você escreve, para alguém muito próximo, quais seriam os exemplos de despedida que nós poderíamos colocar? Tipo, pra mãe seria de seu filho favorito, fulano de tal. É muito bom, Gustavo. Pode ser também aquela de sua melhor amiga, fulana de tal. Isso, é uma despedida também. A gente pode falar um abraço, até mais, né? Até breve. Ou se não, muito, muito comum é a gente escrever com carinho, não é? A gente às vezes não escreve nos cartões. Nos cartões, às vezes a gente escreve cartões que vai dar para a professora ou para outra pessoa. Não sei se vocês são acostumados a dar cartõezinhos quando vai com um presente, às vezes escreve com carinho, vírgula, e aí embaixo vai colocar o nome, tá? Então a despedida é essa, você está se despedindo, você está fechando a sua carta. Depois que você colocou ali, né, o corpo da carta que você informou, tudo isso, você vai colocar a despedida, tá? Então, quando é uma carta informal, um beijo, um abraço, com carinho, de seu filho predileto, como falou ali, seu filho favorito, da sua melhor amiga, são todas formas de despedida. Significa que você está terminando de escrever a carta. E aí, o quinto elemento, coloquem aí. O quinto. Qual é o último, então, gente? Assinatura. A assinatura. Isso aí. O que é a assinatura? Assinatura, coloquem aí 2 pontos. É o nome do remetente. Ou seja, quem está remetendo, quem está escrevendo, quem está enviando aquela carta, né? Então, é o nome do remetente, tá? Ou seja, o nome daquele personagem ali que você criou, né? E aí a gente vai voltar a falar o que a gente falou na semana passada. Esse nome aqui, gente, né? Quando a gente escreve uma redação, principalmente quando vai para concurso, nunca pode ser o nosso nome mesmo, né? Porque isso vai caracterizar uma ação na prova, ou seja, a sua prova vai estar identificada que é você que está ali. E não pode isso, né? Então, geralmente, sempre é pedido, despeça-se, assine a sua carta como Maria. Um exemplo, assine a sua carta como Maria ou João, né? Ou se não, assim, se despeça somente de amiga ou amigo. Eles mesmos já fornecem esse nome para o qual você vai colocar, para não acontecer isso, tá? Para não correr o risco de quem está escrevendo a redação colocar o seu próprio nome, que aí é 1 e leva 0 também, tá? Então, é essa aí, a assinatura e o nome do remetente. Isso aqui, gente, esses 5 elementos aqui, eles são a estrutura da carta, independente do tipo da carta, tá? Todos os tipos de carta têm que ter essa estrutura aqui. Quando você bate o olho numa carta, você vai ver esses elementos, né? E aí, com esses elementos aqui, você já sabe que é uma carta. Então, por exemplo, a carta não tem título, não é mesmo? Não tem título, ela vai ter cabeçalho, ela vai ter destinatário, né? Então, não tem título, ela é diferente, a estrutura dela é diferente, tá? Não é a mesma que a gente utiliza para narração, para dissertação e para outros tipos de gênero. Ela é sempre dessa forma aqui, tá? E agora, uma pergunta que vocês podem fazer. Professora, eu posso pular uma linha entre um
desses elementos, por exemplo, eu coloquei lá o cabeçalho. Eu posso pular uma linha depois do cabeçalho e escrever o nome do destinatário? Posso ou não? O que vocês acham? Acho que pode. Que não. Acho que pode. Sim. Vocês É, sim. podem. Vocês podem. Podem, tá? Vocês podem pular uma linha se vocês quiserem, por exemplo. Colocou o cabeçalho e aí vai prezada, querida prima Fernanda. Ou querida Fernanda. Só, né? Em algum momento vai ter que aparecer, por exemplo, se for uma carta que está sendo solicitada, que escreva para o seu primo ou para a sua prima, vai ter que ter o nome primo ou primo, tá? Então, assim, dependendo para quem está sendo pedido, vai ter que ter, você vai ter que colocar em algum momento ali esse pronome ali de tratamento, tá? Então, eu posso pular uma linha do cabeçalho para o destinatário. E aí, depois, eu posso ainda, se eu quiser, pular uma linha do destinatário, prezada Fernanda, para começar a escrever realmente o texto, né? O corpo da carta. Só que eu tenho que tomar o cuidado. Se está sendo pedido um número de linhas de 25, mínimo de 25, no caso, tá? Por exemplo, e máximo de 30, essa linha que eu pulei, ela vai ser contada, tá? Então, assim, até se vocês fazem o concurso, né, para seja lá onde for, quem vai tentar vaga também em colégio particular é da mesma forma. A folha, ela do ladinho, na margem, assim, ela tem os números, tá? Ela vai ter 30, geralmente tem 30 números ali, até o número 30, do 1 ao 30. Então, assim, se você utilizou a primeira linha para fazer o cabeçalho, aí você pulou a segunda, na terceira você colocou o destinatário, pulou a quarta e na quinta você começou a escrever. Então, você tem que ter cuidado para quando você terminar a sua carta, quando você colocar a assinatura, a assinatura não esteja passando da última linha que está sendo solicitada, tá? Então, essas linhas que você pula, elas vão ser contadas também. Eu acho, gente, que quando a gente faz uma carta, a gente consegue, sim, pular essas linhas aí entre os termos, tá? Entre esses elementos, inclusive lá no final. Terminou de escrever o corpo da carta, pode pular, se quiser, uma linha para escrever o nome, a despedida e o nome. Ou, às vezes, ficou meio apertado, coloca a despedida num parágrafo, logo em seguida, né? E aí, depois, pula uma linha e escreve o nome. Mas tudo isso tem que caber dentro do número máximo de linhas que está sendo solicitado, tá? Então, pulou linha, gente. Entre os termos ali, entre os elementos, essa linha vai estar sendo contada. Entenderam? Ok? É assim que é, tá, gente? Então, precisa tomar cuidado ali com o que você vai escrever, ok? Agora, vamos para o corpo da carta, gente. O corpo da carta de informação. Como que é esse corpo da carta de informação? Você não vai escrever, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí do cachorrinho, tá? Do animal de estimação, né? Como que você vai introduzir esse tema, que é o pedido pelo animal de estimação? Você vai pedir que você quer um animal de estimação. O que você vai começar escrevendo? Você já vai escrevendo logo de cara, assim, que você vai pedir o animalzinho de estimação? Não, né? Não. Oi. A assinatura linha. Não entendi. Fala de novo, assinatura. A assinatura conta como linha? A assinatura conta como linha. Ela não pode ultrapassar a última linha, tá? Ela pode vir antes, de repente você faz uma carta mais curta, né? E aí vem antes. Mas ela, por exemplo, se tem um máximo de 30, ela tem que estar no máximo até a linha número 30. Ela não pode passar, porque ela conta também. Ela faz parte, como é a estrutura do texto, toda essa estrutura vai contar a linha, tá? Foi? Então, vamos lá. Se vocês querem escrever, então,
para os pais, solicitando, contando por que vocês gostam de animal de estimação, vocês têm que começar com uma... Vocês têm que começar com uma... Vocês têm que começar com uma introdução. Vocês vão introduzir também. Então, o corpo do texto, gente, que é a redação, que realmente é o principal da carta, vocês vão também escrever, vão apresentar para o seu destinatário, do teu destinatário, o que você viu. Por que você quis ter esse animalzinho de estimação, né? Por que você quis ter? Por que você sempre quis ter? Você viu em algum lugar? Ou você acha que você começou a pensar a partir de um tempo que esse animalzinho seria bom para você, seria bom para sua família? Você vai introduzir o tema para o destinatário, né? Com calma, vai colocando com calma. Então, ela tem uma progressão, ela vai progredindo, né? Depois que você introduzir sobre o que você quer falar com o seu destinatário, aí sim você vai colocar o que é importante, os argumentos ali, né? Esses argumentos você vai contar, colocar exemplos, de repente vai da criatividade de cada um. Pode colocar exemplo, por exemplo, colocar os exemplos de que o primo, o amiguinho tem, e esse animal é muito importante. Deixou um pouco o celular de lado, os meios tecnológicos, se apegou, teve responsabilidade, porque começou a cuidar daquele animalzinho e se desenvolveu uma responsabilidade. Tudo isso você observou em alguém que era próximo de você que tem esse animal, que tem um animal, né? Um cachorro, um gato, qualquer outro tipo de animal, um passarinho, sei lá, né? Um peixinho, sei lá, alguém ali com quem um bichinho que você quer, né? Então, aí sim você vai colocar exemplos e aí você vai tentar convencer por meio desses exemplos, né, os teus motivos pelos quais você queria, não é? E aí, para você fechar essa carta, ó, ela tem uma progressão, tá vendo? Primeiro eu apresentei o que eu quero, né? O porquê que eu quero, os meus motivos, argumentei colocando exemplos, e daí, por último, eu vou fechar essa carta aí dizendo, né, que eu estou aguardando uma resposta, ou que é para pensar com carinho, né? Pense com carinho a respeito das coisas que eu lhe escrevi. É uma forma, assim, ó, uma carta de informação, quando você coloca isso para alguém próximo, é uma forma até de mexer com os sentimentos daquela pessoa que é próximo de você, né? Para que ela reflita aquilo que você escreveu. Então, é uma coisa bem bacana. E aí sim, depois que você terminou de escrever, né, que você fechou dessa forma aí você vai colocar a despedida e a assinatura embaixo, certo? Então, assim, a gente já não pode ir colocando já de cara aquilo que você quer. Tem que ter uma apresentação devagar, explicando, né, com calma, depois colocando exemplos, explicando os seus motivos, por que você acredita que seria melhor, e depois tentando fechar, né, colocando no finalzinho aí, que você aguarda que a pessoa reflita, que você aguarda uma resposta, que é para ler com carinho, né, para ele reler tudo aquilo, tentando pensar um pouquinho em você também, no quanto seria bom. Então, você está fechando o seu texto, está deixando ele costuradinho. E daí se despede e coloca a assinatura, tá? Aí fica uma carta perfeitinha, gente. Não tem como bater os olhos nessa redação e dizer que não é carta, né? Então, conforme você vai colocando também ali o corpo do texto, é o corpo do texto que vai diferenciar a sua redação, se ela vai ser boa ou não, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz uma carta de informação, digamos, vai escrever para o pai e para a mãe, que nesse caso aí do animalzinho de estimação, é uma carta para os pais, né? Então, em vários momentos do corpo do texto, você vai precisar colocar dessa forma. Eu pensei assim, papai ou mamãe, papai e mamãe, né? Eu gostaria que vocês refletissem a respeito do que eu descrevi, do que eu disse sobre os meus sentimentos, sobre ter um animalzinho de estimação. Então, assim, você vai sempre se
botar o teu destinatário ou os teus destinatários dentro do seu corpo do texto, sempre entre vírgulas, tá? Então, se for para o pai e a mãe, você sempre vai colocar papai e mamãe, ou pai e mãe, ou pai ou mãe, tá? Se for, por exemplo, para o primo, coloca lá o destinatário. Então, querido primo, e foi dessa forma, meu primo. Então, você não precisa repetir isso muitas vezes, mas você sempre vai indicar isso daí algumas vezes dentro do corpo do texto. Por quê? Porque você está sempre fazendo a retomada de que aquela carta está sendo escrita para ele, tá? É importante que vocês então coloquem sempre esse destinatário no meio do texto, algumas vezes, não de uma forma repetida, mas coloque algumas vezes, tá? Precisa ser colocado. Então, eu acho que é isso, meu povo. Alguém teria alguma dúvida em relação à estrutura da carta de uma maneira geral, ao gênero, e também como que seria essa carta de informação? Deu para vocês perceberem? Deu? Sim. Ok, então, gente. Bom, o que eu vou ter que fazer, então? Como eu ia escrever isso daqui e deixar pronto, eu vou arrumar para ver o que tem de errado aqui no meu computador, vou fazer essa estrutura do 1, 2, 3, 4 e o 5º elementos e passo no grupo para vocês durante a semana. O que eu vou fazer, gente? Eu vou passar uma prova para vocês, tá? De redação, lembra que eu comentei com vocês? Então, eu vou passar essa prova de redação para vocês, vocês vão fazer essa prova, tá? Vai ser uma carta. E aí vocês fazem a redação, tem que ser no período de um dia, tá? Por exemplo, se eu colocar amanhã, de manhã, essa carta que eu estou pretendendo, vocês fazem ela no período de um dia e já mandam ou para mim ou para a professora Alexandra. E aí a gente devolve para vocês com a nota, da mesma forma como que a gente sempre fez antes, ok? Mas esse aqui, gente, vai ser uma redação específica para a nossa aula. Ela não vai valer nota junto com aquele ranking lá da prova de português e matemática. Por isso, gente, é muito importante que todos vocês façam, porque a gente vai passar essas notas para vocês individualmente, como a gente sempre foi, mas não vai aparecer um ranking de notas de redação mais, tá? Então, assim, para que vocês consigam aprender, para que vocês vejam, né? E a redação, como eu disse para vocês na aula passada, é super importante que vocês continuem fazendo, para que vocês até consigam compreender as questões de matemática, né? E sem falar nas de português. Então, é importante que vocês façam essa redação, tá? E eu vou cobrar na aula que vem, tá, gente? Na quarta-feira da semana que vem, eu vou falar, olha, você estava na minha aula e você não fez. Eu acho que vocês vão se divertir bastante fazendo a carta, porque é gostoso de escrever. Tá bom? Combinado, então? E aí, tirem a foto do caderno. Para quem nunca mandou redação para mim, ou para a Alexandra, quando fizer a carta, pega o celular, posiciona assim em cima do caderno, tira a foto e envia para mim, tá? Ou para a Alexandra, uma de nós duas. Nós corrigimos e devolvemos para vocês corrigir. Combinado? Combinado. Então tá bom, pessoal. Por hoje é só, ok? E aí a gente continua na quarta que vem e eu envio lá para vocês a provinha no grupo, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, professora. Tchau. Ora! Tchau! Tchau, querido. Tchau, Arthur. Tchau!